está conversando porque a nossa linha de pesquisa, que se chama no meu programa de pós-graduação em História do Tempo Presente, que é uma área nova também, que estuda a temporalidade pós-Segunda Guerra Mundial, ela se chama Culturas Políticas e Sociabilidades. E dentro dessa nossa linha de pesquisa, nós temos um grande projeto que se chama Impressos no Brasil. Ou seja, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando, desde os anos 60, a emergência das chamadas revistas semanais. Sobretudo revistas semanais de informação. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês é a principal revista de informação brasileira, que é a revista Veja. Então, é a partir dessa perspectiva que eu vou aqui conversar com vocês. Eu tinha outras coisas para vir discutir aqui com vocês, mas eu acho que a revista Veja é uma revista atualmente extremamente polêmica, né? Então vale a pena o debate, certo? Então, Impressos no Brasil, meninas e meninas da revista Veja. Esse artigo que eu vou falar para vocês, ele já está publicado nesse livro aqui, que se chama Gêneros e Meios, Imprensa, Televisão e Cinema, e está saindo do forno agora. Foi lançado ontem. Foi lançado ontem, né? Está saindo do forno agora. Eu até fui impedida, até peço desculpas para vocês, fui impedida de mostrar o capítulo em PDF, tá? Então é porque está saindo aqui do forno. Então vamos lá. Vocês sabem que nós, historiadores, nós trabalhamos com uma coisa, né, as chamadas fontes documentais. Né? Quais são as fontes documentais que eu vou, então, discutir aqui com vocês nessa investigação? Eu vou trabalhar com as 4 grandes reportagens de capa da revista Veja, publicadas ao longo da década de 1990. Tá? E por que eu estou recortando a década de 1990? Vocês sabem que o Brasil, em termos de legislação, ele teve 3 grandes marcos. O Código de Menores de 1927, o Código de Menores de 1979 e a legislação que acho que é conhecida de todos vocês aqui, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então implementado em 1990. Tá? Ou seja, eu parto do princípio que, em 1990, o Estado brasileiro ele faz uma mudança de paradigma em relação à questão da infância no Brasil. Por que nós, historiadores, entendemos isso? Que, a partir de 1990, se passa a pensar esse campo, que é um campo imenso, a partir da noção de direitos, pelo menos em teoria. Tá? Quero deixar muito claro isso aqui, que do meu ponto de vista é em teoria. Entre a teoria e a prática há um abismo imenso nesse país. Tá? Mas eu acho que é importante matizar isso, tá? Porque apesar de todos os problemas, é possível em algum momento nós acionarmos a legislação. Por isso que, para mim, o Estatuto ele é um marco. Enquanto historiadora da infância e da juventude no Brasil, eu acho que ele é um marco. Tá? Então, nós recortamos a década de 1990 para pensar essas 4 grandes reportagens em relação à chamada infância brasileira. Aqui também eu estou tratando de um conceito extremamente amplo, infância brasileira, e que narrativas de infância brasileira essas grandes reportagens elas apresentam. Então, mais ou menos é isso, né, a ideia do artigo. Gente, eu não sei, assim, de forma sucinta, mas eu não sei se vocês sabem um pouquinho da história da revista Veja. Então, eu vou falar ela assim, bem rapidinho. A revista Veja, ela foi criada em 1968, ela foi criada pelo Grupo Abril. Né? Ela foi a menina dos olhos do Roberto Cívica. Né? E ela realmente faz uma mudança, novamente, vou usar a mesma expressão que usei antes, mas uma mudança de paradigma em termos de imprensa no Brasil. Tá? Ela vai propor uma imprensa tipo Times e outras revistas, e a questão central é ser uma revista de informação. Tá? Gente, por que eu chamo isso atenção que é tão importante? Vocês até vão rir de mim no momento, mas como é que era a imprensa
50 no Brasil. Era uma imprensa associada, sobretudo, aos partidos políticos, né? O jornal era o jornal do partido X ou do partido Y. A partir dos anos 50, a gente tem uma mudança extremamente importante, que é o que a gente já está chamando de imprensa informativa. Ou seja, quem sustenta o periódico, quem sustenta a revista é quem? São os anunciantes. Então, novamente, em tese, essa revista ou esse jornal, ele seria mais independente em termos políticos. Tá? Por isso que eu estou dizendo, é tudo em tese. Quem lê a revista Veja atualmente sabe que esse processo também, né? Então, por isso que mas essa é uma característica do jornalismo brasileiro. Então, a revista Veja vem com essa proposta. Ela é uma proposta, em 1968, extremamente importante para a imprensa brasileira. Ela vai mudar a forma de se redigir o texto. Ela introduz uma coisa que é fundamental depois aqui, que é a noção de fotojornalismo, né? Mas não na perspectiva das revistas ilustradas, mas o fotojornalismo no sentido que ele trabalha, né, junto com o texto. E a coisa que, do meu ponto de vista, como historiadora, eu sou professora de História do Brasil, a revista Veja faz uma coisa que é extremamente importante. Quando um leitor lê a Veja, ele está lendo, né, o nacional. Não sei se vocês entendem. Ela vai construir estratégias narrativas, depois até se a gente tivesse tempo, até poderia explicar para vocês que estratégias narrativas são essas, para que o leitor, naquela semana, ele leia sobre o Brasil. Tá? Mas vocês entendem o que é ler sobre o Brasil? Antes, o que a gente tinha? Nós tínhamos os jornais, regionais, e assim por diante. Agora a Veja vem e ela é uma revista que fala sobre o nacional. Então ela não está falando sobre a infância de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, ou lá do Pará. Ela está falando sobre a infância brasileira. Então tem uma estratégia discursiva de construir esse brasileiro, esse nacional. Tá? Isso é extremamente importante porque é uma outra forma de produzir imprensa, produzir um discurso político, né, sobre determinados temas. E a outra questão central ainda em relação à revista Veja é que ela é uma revista produzida para a classe média. Tá? Então, acho que esse dado é um dado fundamental. Quem são os leitores e as leitoras da Veja? A camada média urbana brasileira. Isso também é um outro diferencial imenso, uma camada média que vai se tornando letrada, cada vez mais, se tornando letrada. E qual é a importância disso? Seja no período da ditadura militar, seja depois do fim da ditadura militar, cortando o final da ditadura militar no final dos anos 80. É uma parcela da população que é formadora de opinião. Tá? Hoje não é possível pensar projetos de país sem levar em conta essa parcela da população que é a camada média. A gente pode aqui discutir quais camadas médias, né? A camada média construída durante a ditadura, as novas camadas médias, essa camada média que ingressou, né, recentemente após o governo Lula, mas esse é um dado importante. Tá? A revista Veja, ela tem como leitores e leitoras a camada média brasileira. Tá? E eles usam isso muito bem, tá? Do meu ponto de vista. O Grupo Abril usa isso de uma forma muito, em termos políticos, muito bem. Vou dar um exemplo concreto lá na minha casa. Tá? Os meus pais, o que eles esperam do domingo à noite? A chegada da revista Veja. Tá? Que eles querem se informar sobre o Brasil a partir da revista Veja. E os meus pais, do meu ponto de vista, são o melhor exemplo do que é a classe média brasileira. Tá? Então, assim, aquela coisa, estamos esperando a revista para ler qual vai ser a capa da Veja, o que a Veja vai falar sobre, né, sobre determinadas coisas. É uma geração, né, que tem entre 50 e 60 anos, uma geração que lê as revistas semanais, que se informa pela televisão, mas que se informa também pelas revistas semanais. Gente, a primeira grande reportagem
reportagem que eu vou trabalhar aqui com vocês, ela é de 1951, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nas capas que eu vou mostrando. Essa reportagem, ela é talvez a reportagem, do meu ponto de vista, mais dura que a revista Veja publicou sobre a infância brasileira. A gente não termina de ler, quando termina de ler a reportagem, a gente fica pensando, meu Deus, que país é esse que continua matando as suas crianças, né? Então, ela é uma reportagem que vai trabalhar, sobretudo, com a experiência das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Tá? E ela é de 1991. Como é que a Veja, nessa reportagem, ela vai construindo, né, essa infância? O primeiro grande argumento que a revista utiliza é a ideia de que essas crianças, né, elas vivem numa condição de pobreza extrema. Elas não são pobres, elas são além da pobreza, ou seja, elas são miseráveis. Então, acho que esse é o primeiro grande argumento para pensar essa camada da população. O segundo grande argumento, e aí, gente, em termos metodológicos, eu estou trabalhando no texto com análise do discurso, tá? O segundo grande argumento é que, de maneira geral, todos esses meninos e meninas, tá, passaram por violência doméstica. Tá? Então, esse é uma outra experiência comum dessas populações. E o terceiro grande argumento, e vocês observem que está, entre aspas, o conceito. Tá? Todos esses meninos e meninas, eles possuem, então, o que a revista entende como família desestruturada. Tá? Então, aqui, a revista utiliza um conceito pensado lá pelo psicanalismo dos anos 50, e é importante que esse termo aparece na matéria. Tá? Ou seja, quer dizer, os conceitos da academia indo para o senso comum. O que é família desestruturada para a revista Veja? É crianças, né, meninos e meninas criadas, sobretudo, pelas suas mães. Tá? Ausência do pai, toda aquela discussão em relação à família dos grupos populares urbanos no Brasil. Tá? Então, isso é o que a revista entende como família desestruturada. Qual é o cotidiano, então, dessas crianças? Ruas, abrigos, ruas. Ou seja, a circulação, né, a chamada circulação de crianças, não da família para outros lugares, mas da rua, dos abrigos para as ruas, e o destino final dessas crianças e desses meninos é isso aqui, os assassinatos. Tá? Então, essa é a narrativa aqui, tá? Essa é a narrativa da revista. Eu quero chamar a atenção para vocês, porque, para mim, nas revistas semanais, a imagem, às vezes, ela fala muito mais que o texto. Tá? Olhem aqui, o que fala mais? O texto, né? Ou seja, a imagem do necrotério, lá de Recife, que é a cidade considerada mais violenta do Brasil até hoje, em termos... Tá? Olhem a capa, e agora, olhem aqui. Gente, quem são os considerados menores infratores no Brasil? Os meninos. Mas não são só meninos. Essa é a imagem que a imprensa, né, divulga, e essa é a imagem que vai se tornando senso comum. Nós estamos em 1991. E isso, para mim, é gênero. Teoricamente, as crianças são desgenerificadas, né? Como se constroem noção de infância, pode ser que eles têm sexo biológico, mas é isso que eu quero que vocês entendam. É isso. Os menores infratores não são as meninas, são os meninos. E não são qualquer menino, são os meninos negros. Por que eu estou chamando a atenção para você? Gente, esse
esse ano nós vamos ter eleições para presidente. Tenho certeza, a discussão da minoridade penal, ela está chegando. Quem são os menores infratores? A imagem, para mim, diz mais que o texto. Essa é uma imagem de capa. Isso ali, né? Para mim, é assim que a gente vai fazer a análise do discurso. Então, os meninos na grande reportagem são, né, entendidos. Essa é o grande nó da questão. Eles não são descritos como meninos. Eles são descritos como o quê? Como adultos. Eles cometem ações de adultos. Então, eles são adultos. Se eles são adultos, eles são infratores. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Quer dizer, a criança pobre infratora, ela não é criança. Ela é adulta. Porque ela comete ações de adulto. Ela comete ações violentas. Então, ela é adulta. Então, acho que esse, para mim, é um dos debates fundamentais. Eles são descritos como valentes, criativos, violentos e, sobretudo, o quê? Perigosos. Voltando para a imagem. O que eles estão fazendo? Fumando? Quem é que fuma? Adulto. Não é à toa essa imagem aqui. Ela é construída junto com o texto. Eles são o quê? Perigosos. Voltamos. Olha a atitude. Depois eu vou comparar com a outra capa. É por isso que eu estou dizendo. Eu quero que vocês... A ideia é trabalhar o fotojornalismo no sentido da imagem e do texto. E as meninas, gente? Como é que elas aparecem nessa grande reportagem de 1991? Gente, as meninas, primeiro, não se tem foto delas, não se tem imagem delas na grande reportagem. Para mim, isso é um grande dado. Para o meu espanto, quando eu lia, como historiadora, vocês acreditam que o articulista, ele trabalha com questões relativas às meninas. Elas frequentam, elas são infratoras, elas vivem na rua, mas o sonho delas é casar virgem e frequentar salão de beleza. Não tem a diferença? Na historiografia, se a gente pegar os dados da história do século XX, as meninas, raramente, se pegar os dados dos processos da vara da infância, por exemplo, que eu já trabalhei, o número de processos que você tem de meninos considerados infratores e de meninas infratores, das meninas é infinitamente menor. Agora, a gente tem que debater o porquê disso, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês que, mesmo numa grande reportagem, as meninas não são descritas como perigosas. Perigosas são sempre os meninos. Aí volto novamente a discutir a lei da minoridade penal. Ela não vai pegar as meninas, ela vai pegar os meninos. E não qualquer menino. Me parece que a gente estava discutindo esses dias, eu e meus colegas historiadores, parece que o Brasil não consegue sair do século XIX. Parece que a gente não consegue sair do XIX, porque, afinal, qual era a população mais excluída no XIX? Passamos pelo século XX, chegamos no século XXI e a gente continua. Né? É uma coisa, para nós que somos historiadores, parece um atavismo, parece que a gente não consegue andar. Mas assim, essa então é a primeira grande reportagem. Aqui, novamente, queria, né, olhem
meninos. Outro dado importante ainda dessa grande reportagem é que a maternagem é sempre descrita como precária. Tá? Então, as mães, apesar de ser mães e tentarem se devotar aos filhos, né, ela é sempre descrita como precária. Esse dado é muito importante, porque depois, posteriormente, isso muda. Os pais estão sempre ausentes, são considerados alcoólatras e descritos como desempregados. Gente, em 1999, se tem uma outra grande reportagem, e essa grande reportagem ela é motivada, então, pelas rebeliões da FEBEM. A FEBEM paulista, que vocês sabem que, diferente de outros estados, São Paulo não vai desmontar suas FEBEMs, né? Santa Catarina, logo depois do estatuto, desmonta os seus grandes abrigos, apesar do São Lucas ter permanecido por um longo tempo, né? Mas eu quero que vocês olhem a diferença da imagem para a anterior. Se bem que, do ponto de vista jornalístico, temos um grande problema. Vocês sabem que, não sei se vocês perceberam, que na imagem anterior as crianças estavam com contágio. Perceberam? Né? Essa e as outras duas que eu vou mostrar para vocês, as crianças não estão com contágio. Ou seja, do ponto de vista jornalístico, isso é um grande problema. Nessa segunda grande reportagem, observem a diferença. Se eu só mostrasse a capa para vocês, o que em termos subjetivos, né, olhem a diferença. É uma capa do menino meigo, né? É diferente da capa, né, anterior. Então, nessa segunda grande reportagem, e já citei 10 anos praticamente do estatuto, né, o teor da matéria é bastante, né, já tem uma outra conotação, do meu ponto de vista, em relação às crianças infratoras. Tá? A primeira grande conotação, né, é de condenar os grandes abrigos. Então, gente, não há hoje em dia no Brasil alguém que defenda, né, a ideia dos grandes abrigos. Então, a reportagem vai nesse sentido, sempre mostrando que a FEBEM é um inferno, sempre usando essas palavras e assim por diante. 1999, né, governo de Fernando Henrique Cardoso, então, mostrando os resultados positivos das ONGs em relação a essas crianças. Eu acho que esse é um dado importante. Nesse momento histórico, a ênfase vai ser para as ONGs, enquanto que depois, no pós-governo Lula, é para as políticas sociais, em termos, né, nesse debate, mas eu acho importante levantar isso. Né? E os meninos, então, é a imagem da FEBEM, mas já é uma outra imagem. Já não é mais o menor infrator, aquele agressivo, perigoso. Né? Aqui, gente, nessa segunda grande reportagem, olhem só, a criança é apresentada como criança. Muito diferente da reportagem anterior. Nenhum de vocês diria, não, Silvia, ele não parece um menino. Ele parece um menino, né, com cara de criança. Diferente da reportagem anterior. Ou seja, ele não é perigoso. As meninas dessa grande reportagem, elas já aparecem, e novamente, né, a referência a essas características do que é considerado feminino. Então, essas meninas, apesar de pobres e estarem em abrigos, elas têm aula de balé clássico. É sempre essa construção do gênero em relação ao feminino. E nessa segunda grande reportagem, o que me chama a atenção, o que me chamou na época, quando eu estava escrevendo, é que, se naquele momento anterior, em 1991, as mães eram descritas, né, como uma maternagem precária, assim por diante, agora, nesse segundo momento, as mães já aparecem como alguém que tem emprego, né, elas são faxineiras, empregadas domésticas, e a maternagem não é tão precária assim. Ou seja, as crianças pobres, elas têm suas mães. As suas mães até as cuidam, mas eventualmente elas vão, né, para os abrigos e assim por diante. Então, é uma nova percepção, do meu ponto de vista, em relação, né, a essas famílias pobres. E aqui, gente, eu chego então
nós, nas ciências humanas, chamamos de comportamentos, de práticas e assim por diante. Onde é que as meninas aparecem, então, nessas reportagens de capa? Elas vão aparecer quando se discute as questões que envolvem a camada média. Então, assim, a primeira grande reportagem é a que trata do abuso sexual de crianças. Essa que tem como capa as meninas. E aí, gente, ao longo da reportagem, quem são as protagonistas dessas violências? As meninas. Os meninos. Se as meninas nas outras reportagens apareciam como personagens coadjuvantes, aqui os meninos são personagens coadjuvantes. Quando se discute a violência sexual, os meninos quase não aparecem. Então, é isso que eu quero mostrar, como se vai se construindo as representações sociais, né, discursivas. E se tem, ao longo de toda a reportagem, se tem apenas um caso em que o menino é citado. Ou seja, são as meninas as principais. Gente, eu não quero trabalhar, a ideia aqui minha é trabalhar no âmbito do discurso, tá? Eu não estou questionando, não estou trazendo dados, tá? Não é isso. A minha ideia é mostrar como que, né, a imprensa vai construindo representações sociais acerca das questões. Tá? Olhem só, gente. É como se os meninos fossem excluídos dessa violência. Volto novamente para a imagem. Olhem só, as roupas, o sapatinho, a imagem da infância, né? A infância, mais infância. Né? Mas eu acho que é importante a gente se comparado com as outras duas capas, sobretudo com aquela primeira capa. Essa é a minha comparação. Nessa grande reportagem, os acusadores, né, ou as pessoas consideradas, aparece só o padre, né, se fala eventualmente dos familiares, mas isso para mim também é um dado, apenas um só condenado, então acho que é um dado importante.